Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem. E dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de culto, que todos nós, em espírito de reverência, Pai, diante do Senhor e da Tua palavra, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, possamos nos prostrar diante de Ti, ó Pai, com os nossos joelhos e com os nossos corações, para recebermos do Senhor a graça e a misericórdia em tempo oportuno. Fala conosco, ó Pai, por intermédio da Tua palavra, esta noite. Humildemente nós pedimos, não porque merecemos, mas porque precisamos. E o Senhor nos deu a liberdade para pedir, o Senhor nos mandou que devíamos pedir e bater e buscar, para que pudéssemos encontrar. Então, diante do Senhor, ó Pai, nós imploramos a Tua bênção para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos? Amados, aqui o texto é uma profecia sobre a restauração de Israel. Um dia Deus trará Israel de volta. Mas o meu alvo, o meu foco hoje à noite aqui não é falar sobre restauração de Israel, não é falar sobre essa profecia, mas eu gostaria que dessa profecia aqui nós entendêssemos que o Espírito é que dá a vida. Nós temos a palavra, a profecia, consequentemente o Espírito, e o Espírito que dá a vida. Deus, quando formou o primeiro homem, Adão, lá no jardim do Éden, Ele pegou Adão do pó da terra, e ali Ele faz a forma de Adão. Eu não sei se foi tal como aqui, com os ossos, com os nervos, com as carnes, com a pele, e estava ali Adão, mas sem vida, só o corpo de Adão. E o texto nos diz lá em Gênesis que Deus veio e soprou no nariz de Adão. E quando Deus fez isso, Adão passou a ser alma vivente. Adão passou a viver, Adão passou a falar, pensar, agir, Adão recebeu vida. Nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, nós vemos que Deus fala para Ezequiel: esses ossos viverão? Tu sabes. Para Deus nada é impossível, não é verdade? Tu sabes.
E aí Deus fala para ele, profetiza, versículo 4, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós. E aí ele vai profetizando. Enquanto ele está profetizando, diz que houve um ruído, os ossos começaram a se trepidar, os ossos começaram a se reagrupar, e vieram esses ossos se reagruparam, formou-se o esqueleto, e depois do esqueleto formaram-se os nervos, a carne, a pele, e ali estavam um grande exército de defuntos, mortos, corpos restaurados, que antes eram ossos sequíssimos, agora tem corpos. Mas faltava uma coisa. O que faltava? A vida. A vida. Veja só, versículo 8, perdão. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Veja que espírito e vida são sinônimos. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo, passaram a viver. O sopro de Deus. Dessa vez ele profetiza, ou seja, a pregação, a palavra, a profecia, que traz junto o Espírito de Deus, o sopro de Deus. E esse sopro de Deus, quando vem, ele produz vida. Nós vemos que ele falou: vem dos quatro ventos, ó Espírito. De todas as partes, aquela ventania acontecendo e vindo sobre esses cadáveres. Esses cadáveres de repente passam a viver. Vento de Deus. Os irmãos sabem nitidamente que eu não sou pentecostal, não sou carismático, nada disso. Mas, amados, eu oro a Deus para que o vento de Deus venha sobre a nossa igreja. Eu oro mesmo. Eu clamo a Deus: Deus, traz do teu vento, sopra com teu espírito. Porque eu creio que esse vento vindo, essa visita do Espírito de Deus vindo, ela produz vida. E vida é o que nós chamamos de avivamento. Avivamento e vida, Espírito. Não teremos vida se não tivermos o Espírito. O Espírito Santo vindo sobre nós. Nós já fomos batizados com o Espírito Santo? Sim, óbvio que fomos batizados. Temos certeza da nossa salvação? Temos certeza da nossa salvação. Mas entenda, irmãos, que ter o Espírito Santo não é a mesma coisa de ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser um salvo em Cristo e não estar produzindo fruto para Cristo e para Deus. Ou talvez esteja produzindo pouquíssimos frutos. Então, do que nós precisamos? Precisamos é do sopro. E aonde que começa esse sopro? Antes de vir esse sopro, antes de vir esse Espírito que dá vida, pela profecia, pela palavra. Então, veja a responsabilidade do pregador. Veja a responsabilidade do profeta. Quão sério é? Ele está cheio do Espírito. Ele está no altar, mantendo a chama acesa. Quão sério é isso? Ele está no altar mantendo a ordem para os sacerdotes que serviam junto ao altar, era que eles deveriam manter a chama do altar acesa. Não se podia apagar o fogo do altar, onde ali eles faziam seus sacrifícios, as suas ofertas, onde ali eles viriam para entregar o seu coração diante de Deus, onde ali aquele homem, aquele sacerdote, os levitas deveriam manter o fogo do altar sempre aceso, sempre quente a chama. Então veja a responsabilidade do pregador, dele ter o fogo no altar, o fogo do púlpito, e dali ele profetizar e dizer: assim diz o Senhor. Ezequiel apenas repetiu o que Deus estava mandando ele dizer. Ezequiel não se levantou ali e falou: olha, Deus mandou dizer para esses ossos que eles vivessem. Mas isso aí não acontece. Por que eu vou dizer isso?
E ele começou a falar o que ele achava que deveria ser dito. Não, ele cumpriu e ele fez aquilo que Deus mandou. Ele apenas repetiu as palavras. As palavras de Ezequiel eram: assim diz o Senhor. E quando ele disse o que Deus mandou ele dizer, o Espírito veio, o sopro veio, o vento veio, e logo aqueles mortos estavam vivos. Aqui, claro, era uma visão que Ezequiel estava tendo. Mas eu quero trazer isso para a realidade da nossa igreja, para a realidade da igreja de Cristo. Quando nós tínhamos, depois da época de Cristo, Cristo ressuscitou, foi para a glória, chegou o dia de Pentecostes. Tinha um grupinho pequeno, 120 pessoas orando, permanecendo na doutrina, esperando a vinda de Cristo, a volta de Cristo, o retorno de Cristo. Estão eles ali orando. E o que é que acontece? No dia de Pentecostes, eles estão ali, reunidos naquele lugar, e de repente diz o texto que eles veem como o som de um vento veemente e poderoso. E viram-se entre eles línguas como línguas de fogo, labaredas de fogo passando pelo salão. E de repente aquele fogo, aquele vento, eles começam a falar em outros idiomas. E começam a pregar nos idiomas dos árabes, dos medos, dos persas, dos que estavam ali. Porque era dia de Pentecostes e tinham pessoas, judeus vindo. Lembra que Pentecostes era uma festa judaica. Então vinham judeus de várias partes do mundo que eles precisavam estar ali, porque era uma festa obrigatória para eles pela lei. O Pentecostes, o tabernáculo e o dia de expiação, as 3 festas, e os sábados. Então eles precisavam estar ali. Então vinham judeus de outras regiões do mundo que já falavam outros idiomas, não falavam mais o hebraico tal como todo judeu, e de repente Pedro se levanta e começa a falar, e todos eles entendem o que Pedro está pregando. E naquele dia se converte em número de quase 3.000 almas. 120 para 3.000 é um número muito grande, com uma pregação. É óbvio, a gente lê o livro de Atos, em alguns versículos, está resumida a pregação de Pedro. Eu acredito que ele pregou por horas, talvez, convencendo os judeus de que Cristo era o Messias, de que Cristo era o Senhor. Mas antes de haver essas conversões, antes de haver esses arrependimentos, essa vida vindo para a vida da igreja, esses mortos que andavam em delitos e pecados, inimigos de Deus, antes de haver esse avivamento, porque Ele nos vivificou estando nós mortos, houve a pregação de Pedro, e aí veio a vida, a salvação, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. E a palavra, junto com a pregação, o Senhor Jesus nos disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você prega a palavra, você diz: assim diz o Senhor. O Espírito Santo ao mesmo tempo está agindo. Como se explica isso eu não sei, mas o vento está soprando. E aí vem a reação da pessoa: eu aceito ou eu rejeito. Alguns vão dizer: é impossível alguém resistir à graça. Outros vão dizer: há responsabilidade humana. Eu creio na responsabilidade humana também em resposta à pregação que está sendo dada. A pessoa não pode simplesmente rejeitar e dizer: Deus me fez rejeitar, porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento, e não quer que nenhum se perca. Independente do que você crê ou não, a salvação só virá com a pregação da palavra, a salvação só virá com o poder do Espírito Santo agindo e atuando. Quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, ele fala que toda a palavra é divinamente inspirada, 2 Timóteo 3,16, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é divinamente inspirada. Esse divinamente inspirada é uma palavra grega que se dividiu em duas no português. A palavra grega é theopneustos. Theopneustos.
Junção de duas palavras. Theos, Deus. Theos, Deus. Pneustos, para nós uma palavra familiar. Pneu, sopro. Então, toda a Escritura é soprada por Deus. Toda a Escritura é hálito de Deus. É como quando você vai falando com alguém, não tem jeito, você fala, sai o ar. É como você soprar uma flauta. Nosso sistema vocal é assim. Se você chegar perto de alguém que está falando, você vai sentir o vento saindo conforme a pessoa vai falando. Então, toda a palavra de Deus é soprada por Deus. É original dele, é hálito de Deus. Ou seja, veio de dentro de Deus, original de Deus, vindo para fora, vindo para nós. Entende isso? Quando você prega a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, você está lendo o sopro de Deus. Você está lendo algo que vem de Deus, você está vendo aquilo que veio do próprio Deus, é o hálito de Deus. Precisamos disso. Para a transformação das nossas vidas, para a transformação das nossas almas. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz em João 3, capítulo 8, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que isso quer dizer? Você consegue enxergar o vento? Não, mas você consegue enxergar a ação do vento. Você ouve o vento, quando ele passa pelas frestas, quando ele passa pelos lugares, você ouve a ação do vento e você consegue ver a ação do vento balançando as árvores, balançando, carregando as coisas, carregando as folhas. Você consegue perceber. Eu não vejo o vento, mas eu vejo a ação do vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu não posso enxergar o Espírito Santo na tua vida, porque ele é invisível. A própria palavra Espírito quer dizer isso: ar, invisível, vento, algo que não se vê, pneuma. Você não consegue enxergar, mas você pode ver a atuação do Espírito Santo na vida daquele que é guiado e dirigido pelo Espírito Santo, daquele que é nascido do Espírito, daquele que crê em Cristo como Salvador, que se arrepende de seus pecados. Ele recebe o Espírito Santo na sua vida e agora ele passa a ser direcionado, guiado pelo Espírito Santo. Então você não vê o Espírito, você vê a atuação do Espírito Santo na vida daquela pessoa e você fala assim: aquele ali é nascido de Deus. Porque o que ele fala, o que ele diz, o que ele age é de Deus. E ninguém diz o texto, ninguém que diz Jesus anátema, Jesus é anátema, é nascido de Deus. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Ok? Então, irmãos, nós precisamos disso, do Espírito Santo para dar a vida. Abra comigo em Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz assim: enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda. O apóstolo Paulo, ele coloca o Espírito Santo como algo que nós devemos nos encher. Veja só, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E esse enchei-vos do Espírito, irmãos, a ideia não é só de você se encheu, como aqui o irmão encheu um copo d'água, né? Encheu o copo d'água na hora certíssima, eu precisava mesmo. A ideia não é de você encheu, pronto, uma vez cheio, está cheio, acabou. A ideia aqui é de continuação. Enchei-vos e continuai enchendo. Continuem se enchendo até que transborde, até que derrame, até que está derramando. Continua enchendo, não para. E ele contrasta o encher-se com o Espírito com o uso de álcool, com o uso de bebida fermentada, vinho fermentado, que embriaga. E tira o raciocínio, tira o controle das emoções, tira o controle da vontade, tira o controle do corpo, tira todo o controle. Então, quanto mais álcool, quanto mais vinho você toma, menos controle você tem de si mesmo. Então, o contraste é, ao invés de você deixar o álcool te controlar,
Tanto que quando nós falamos de alguém que é alcoólatra, alguém que bebeu, você fala, ele está sob influência do álcool. Não é assim que fala? Está sob influência do álcool. Não é ele que está falando, né? Claro, é ele, mas ele está desorientado porque o álcool tira a orientação da pessoa. Então o apóstolo Paulo usa a mesma expressão para dizer, enchei-vos, embriagai-vos do Espírito Santo. Agora, cuidado, tá? Tem alguns que falam de embriagar-se do Espírito e parecem loucos, né? Caindo aí como bêbados, dizendo, essa aqui é a unção do Espírito. Nada a ver, mentira isso aí, não é isso. Mas esteja sob a influência do Espírito Santo. E continue se enchendo, Já está cheio? Encha-se mais. Deixa transbordar. Meus amados irmãos e queridos, nós estamos vivendo uma época de frieza espiritual, porque não há crente se enchendo do Espírito Santo. Não há vida nos olhos dos crentes. Sabe aquela expressão americana, olhos de tigre? Que você tem aquela vontade, aquela garra, aquele desejo de servir, aquele desejo de morrer, se for necessário, pela obra de Deus. Não há. Não há o encher-se do Espírito Santo, não há compromisso com Deus, não há compromisso com a palavra. Por que tanta falta de movimento, de ação entre os crentes? É impressionante. Nunca, temos um historiador aqui conosco, ele pode confirmar isso daí. Nunca se viu na história da igreja, na história do cristianismo, uma época em que os crentes têm tanta capacidade teológica, tanto preparo teológico, tanta facilidade aos livros, tanto acesso ao conhecimento, tanta liberdade de culto. Estou falando dos países com liberdade religiosa, óbvio. Semana passada nós falamos sobre países em perseguição, não estou falando desses lugares. Estou falando nos países onde você tem a liberdade. Nunca se viu tanta liberdade para pregar, para estudar a Bíblia, para conhecer a Bíblia, para você servir ao Senhor. Nunca se viu tantos recursos à disposição. É impressionante, se você quer fazer um estudo em uma palavra, você tem hoje acesso ao grego, você tem hoje acesso ao hebraico, mesmo que você não entenda nada, vai ter lá um recurso, um programa de computador, você pesquisa na internet, comentários bíblicos, você vai ter de tudo, e pastores para te orientar, graduadíssimos em teologia. Eu até fico pensando, como que eles conseguem ir mais e aprender tanto assim? Aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo, realmente é infindável o conhecimento da teologia, porque o nosso Deus é infinito, não é? Nunca se viu tanta disponibilidade. Proporcionalmente, nunca se viu crentes tão frios espiritualmente, tão relaxados na obra de Deus, tão desanimados, tão orgulhosos, tão cheios de si, tão mornos, tão querendo a minha vontade sendo satisfeita ao invés de satisfazer a vontade de Deus. Por que isso? Falta o sopro, falta o Espírito, falta a influência espiritual. Quando Paulo fala enchei-vos, continue se enchendo, não é uma oraçãozinha só que vai encher você do Espírito Santo, não. Você tem que orar mais, você tem que ler mais, ter mais comunhão com Deus. João capítulo 4, o Senhor Jesus, quando está conversando com a mulher samaritana, ele fala que aquele que crer nele, se fará nessa pessoa uma fonte de água que salte para a vida eterna. Logo depois, em João capítulo 7, ele está na festa e ele se levanta e fala: aquele que crê em mim, aquele que vier a mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso dizia ele do Espírito Santo, daqueles que viriam a crer nele, que receberiam o Espírito Santo, rios de água viva. Quando você pensa rios de água viva ou fonte de água a jorrar, você, por favor, não imagina aquela fonte do shopping, sabe? Aquela coisa pequenininha, que a aguinha bonitinha, né? Fazendo aquele borbulho. Não é disso que Jesus está falando. Quando ele fala rios de água viva, ele não está falando de um riacho raso, com uma aguinha, uma valetinha que você vê a água passando, uma nascentezinha. Não é isso. Pensa no rio Amazonas.
Pensa em um rio São Francisco. Pensa em um rio enorme, gigante, o maior rio que você tem no seu conhecimento agora. Eu consigo imaginar o rio Amazonas, né? Que é gigantesco, é grande, é longo. Quando Jesus fala rios de água viva, não é só um rio, rios, Rio São Francisco, Rio Grande, Rio Amazonas, tudo se juntando e fazendo aquele volume imenso de água, jorrando e jogando água para tudo quanto é lado, e ninguém consegue parar, frear, brecar esses rios. Então tem crentes pegando um balde d'água na beira do rio Amazonas ali e achando que eu estou cheio do Espírito Santo. Tem gente pegando um copinho d'água desse tamanho aqui falando eu estou cheio do Espírito Santo. Quando a vontade de Cristo, a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós estejamos cheios tal como esses grandes rios enormes que de satélites de cima você consegue enxergar. Entende isso? Então enchei-vos, enchei-vos e enchei-vos, enchei-vos, até você ficar tão cheio quanto um rio gigantesco, enorme, com quilômetros de distância. E volumes de águas imensuráveis. Então, irmãos, por favor, não confunda as coisas. Ter um cargo na igreja, ter uma função na igreja, você trabalhar na igreja, não é ser cheio do Espírito Santo. Há pessoas que confundem, eu trabalho muito para o Senhor, eu faço muitas coisas na igreja, eu sou pastor da igreja, sou diácono, eu sou auxiliar, eu sou professor de escola dominical. E você pode estar fazendo tudo isso na força da carne. Você pode estar fazendo tudo isso como um moribundo, sem o poder do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo. E se você não tem a força do Espírito Santo, você não vai produzir frutos que glorifiquem a Deus. Entende? Então, ter cargo na igreja não significa isso. O que eu gosto de pensar é o seguinte: quando fala enchei-vos do Espírito, eu gosto de pensar o contrário. Será que o Espírito está cheio de mim? Será que o Espírito está cheio de mim? Em que sentido? O Espírito está me dominando? O Espírito está me controlando? O Espírito tem a totalidade do meu ser para me controlar, para me usar, para controlar a minha fala, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas ações. Ele me controla. Porque quanto mais você se enche do Espírito, mais o Espírito se enche de você, mais ele te controla. Entende? As tuas ações são espirituais ou são carnais? Novamente, ter Espírito é diferente de ser cheio do Espírito. Eu repito isso, tá? Encher-se do Espírito sempre tem um propósito. Por que a Bíblia manda a gente se encher do Espírito Santo? Eu vou ler aqui para os irmãos uma passagem em Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Claro, eu estou resumindo tudo aqui, mas aqui a igreja está debaixo de perseguição. Pedro e João foram presos, foram soltos, eles vão para um lugar onde os crentes estavam reunidos, numa casa, e ali eles começam a orar e pedindo a Deus: Deus, dá-nos ousadia para nos anunciarmos a Tua palavra sem medo. E o Espírito Santo vem sobre eles para que eles anunciassem a palavra de Deus. Então, encher-se do Espírito não é só por se encher do Espírito. Encher-se do Espírito é com um propósito, é com um objetivo, é para a glória de Deus, é para trabalhar para Deus, é para anunciar a palavra de Deus. Há muita confusão sobre o encher-se do Espírito, principalmente na nossa época. Alguns entendem que encher-se do Espírito é ter uma emoção especial. Você fica orando para se encher do Espírito, de repente você começa a ter tremores, de repente você começa a ter os seus pés pulando, sacudindo e balançando, ou você cai no chão e começa a rolar, e começa a falar um monte de palavras esquisitas, que não são outros idiomas, que não servem de nada para a edificação espiritual da igreja, que fala, não, estou falando em línguas, mas não tem nenhum intérprete, não tem nenhuma pregação, não tem nada. A pessoa começa a falar um monte de coisa esquisita lá, que não é o falar em línguas bíblicas. Enfim, alguns consideram o encher-se do Espírito
encher-se de emoções frenéticas, frenesi, ou sentir alguma coisa. Até mesmo crentes tradicionais acreditam, eu estou sentindo algo especial acontecendo comigo. Não é isso, encher-se do Espírito. Não tem nada a ver com emoções. Pode ser que você sinta alguma coisa? Pode ser que sim, claro que sim. Deus trabalha não só com o nosso racional, mas Deus trabalha também com o nosso intelecto, com as nossas emoções e com a nossa vontade. Deus trabalha conosco por inteiro, tá? Mas a loucura, ficar louco de repente, gritando, correndo, enfim, espumando, isso não é encher-se do Espírito. Outros têm um conceito de que eu quero me encher do Espírito para ter a mesma experiência que aquele outro teve. Poxa, aquele outro ali começou a falar um monte de coisa esquisita e começou a, enfim, se sacudir. Então eu quero também, eu quero disso, eu quero isso para mim. Eu quero ter essa experiência, eu quero chorar, eu quero sorrir, eu quero ter uma emoção, um golpe de emoção. Isso não é encher-se do Espírito. Outros também querem encher-se do Espírito para poder resolver dificuldades na sua vida. Eu vou me encher do Espírito e Deus vai resolver todos os meus problemas. Os meus problemas vão acabar, tudo vai se resolver, tudo vai ficar bom. Pode ser que Deus vai te dar orientação espiritual para resolver os seus problemas. Só que o encher-se do Espírito não é para a solução dos problemas. É para trabalhar para Deus. É para realizar obra espiritual, para a glória de Deus e um Deus espiritual. Então, qual é o propósito do Espírito Santo? Quando você vê em João capítulo 16, versículo 14, o Senhor Jesus Cristo, quando anuncia a vinda do Consolador, que é o próprio Espírito Santo, João 16, 14, o Senhor Jesus fala assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O propósito da vinda do Espírito Santo em nossas vidas é para que nós possamos glorificar a Jesus. O Senhor Jesus está subordinado ao Pai, glorificando ao Pai. O Senhor Espírito Santo está subordinado ao Senhor Jesus, nos auxiliando a glorificar o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso intermediário entre Deus e direcionalmente, assim, glorificando a Deus também, as nossas vidas. Outro versículo, João 15, versículo 26. João 15, 26, fala assim: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, falará de mim, anunciará de mim. Ou seja, nós nos enchemos do Espírito Santo para glorificar a Jesus, para glorificarmos a Deus e para falarmos, para testificarmos, para fazermos o evangelismo, para anunciarmos as virtudes, o poder de Deus, para alcançarmos mais almas para Deus. Só podemos isso com o poder do Espírito. Entende? Quem está cheio do Espírito, ele não fica se considerando cheio do Espírito Santo. Ele não fica se anunciando como alguém cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, quanto mais cheio do Espírito a pessoa fica, mais consciente de quão fraca, de quão necessitada do Espírito Santo ela é, e mais consciente de quão pecadora ela é, e de quão ofensiva ela é contra Deus e os seus pecados, e mais ela sente a necessidade de encher-se do Espírito Santo para poder trabalhar para Deus. Ela não fica pensando, será que eu já estou cheio? Eu já estou cheio, olha, agora eu vou fazer muitas coisas, cheio do Espírito Santo. Ela não fica pensando isso. Pelo contrário, eu creio que quanto mais cheio do Espírito, mais dependente de Deus e do Espírito Santo a pessoa se torna. E ela não fica anunciando, se vangloriando disso. Ela não fica agindo de tal forma que demonstre isso. Como alguns ficam fazendo isso por aí, né? Aqui tem poder! E tal, etc e tal. Que isso, né? Então, nós vemos um texto em Simão, em Atos capítulo 8, Simão Pedro, Atos capítulo 8, eu vou ler só 2 versículos para os irmãos. Ele era um mágico, né? Versículo 8, Atos capítulo 8, versículo 17. Os apóstolos chegam em Samaria, que estava sendo evangelizada por esqueci agora o nome dos evangelistas que estavam ali em Samaria. Filipe, né, o diácono.
E aí muitos começam a se converter com a pregação do diácono Filipe, e isso chega ao ouvido dos apóstolos, e eles são convidados para vir de Jerusalém para Samaria, para ali ver o que estava acontecendo e pregar para aquelas pessoas ali. Quando eles chegam, versículo 13 diz assim: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Filipe era quem? Ele era um ilusionista do povo, ele era um mágico. Simão era um mágico, um ilusionista. Filipe era o pregador. E aí, versículo 14: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, aquele que se converteu, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro repreendeu ele, dizendo: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. E continua. Ou seja, Simão imaginava, acreditava que era um show. Ele era um ex-ilusionista, um ex-mágico, e agora ele achava que receber o Espírito Santo também era um show. E ele falou: me dá dinheiro, eu te pago para você me ensinar como fazer isso. Esse show, esse evento. Eu falei: não, cuidado. Então, o homem cheio do Espírito Santo, os crentes cheios do Espírito Santo, eles não ficam vendo isso como uma oportunidade de exibicionismo, como show, ou querem alcançar isso pela força braçal humana, ou pelo dinheiro, ou coisa assim, como um teatro, uma teatralidade, uma dramatização. Não. Você só se enche do Espírito pela oração, pela dependência de Deus, pela leitura da palavra, pela comunhão com Deus, e orando e gastando tempo, orando e buscando e servindo ao Senhor com humildade. Nos enchemos do Espírito para glorificar a Deus. De que maneira? Primeiro, nos santificando. Estou cheio do Espírito, vou glorificar a Deus, agora como? Vivendo uma vida de pureza, de santidade. Nunca se ouviu falar também numa época em que os crentes, apesar de todos os recursos, liberdades, são tão carnais, são tão pecadores, tão sujos, tão envolvidos com a lama do pecado, misturando o santo com o profano. Nunca se viu isso. Nunca se ouviu falar em uma época dessa, sabe, de tanta promiscuidade no meio da igreja de Cristo. Amados, os crentes, qualquer crente, só consegue vencer o pecado pelo poder do Espírito Santo. Não adianta você tentar vencer o pecado com a sua força carnal, porque é carne gosta de carne. Você só pode vencer a carne com o Espírito. Como diz em Romanos: se pelo Espírito mortificados os feitos da carne, ou os feitos do corpo. Irmãos, o mal que nós não queremos fazer, humanamente falando, nós vamos fazer. Não era esse o dilema do apóstolo Paulo? E o bem que nós queremos fazer, o servir a Deus, o agradar a Deus, o se santificar, nós não conseguimos fazer naturalmente. Precisamos do poder e da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Como diz em Gálatas 5, andai em Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Jamais satisfareis os desejos da carne, desenfreados da carne. Tem que ter Espírito Santo. Então, eu me encho do Espírito Santo, em primeiro lugar, para viver uma vida de santidade. Para viver uma vida que glorifique a Deus através de uma vida santa e pura, no meio deste mundo imundo, em trevas, corrompido, que jaz no maligno. Está tudo deitado diante do diabo. Agora Cristo está nos levantando dentre os mortos com a sua palavra, com o seu Espírito, para vivermos em novidade de vida, para sermos sal, para sermos luz. Se o crente não faz diferença do mundo, que diferença, para que igreja? Para que salvação? Para que cristianismo?
E segundo, nos enchemos do Espírito para servir ao Senhor, para produzir frutos. Salvação de almas só se dá pelo poder do Espírito Santo. Você pode ser o melhor orador, você pode ser o melhor pregador, tá? Mas você só vai conseguir trazer uma alma a Cristo se você estiver cheio do Espírito Santo, com a dependência do Espírito Santo. Você pode, talvez, com a sua carne, convencer alguém, forçar alguém a uma conversão. Mas aí você está fazendo essa pessoa filha do inferno 2 vezes. Porque ela não está entendendo nada do que está acontecendo. Talvez porque você conseguiu, com a sua lábia, com o seu jeito de falar, convencer a pessoa que ela tem que tomar uma decisão. Ela toma uma decisão ali no susto, no desespero. Mas aí ela está se tornando filha do inferno 2 vezes. Vai para o inferno. Agora, se a salvação, você vê que é algo direcionado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, de Espírito Santo guiando o seu servo para falar para aquela alma morta, e através da pregação, o sopro do Espírito, o teus pneusos, a palavra de Deus, alcançando aquela pessoa, ela entende. Os olhos dela são abertos, ela é iluminada naquele momento e eu creio, eu entendo que Jesus é o Filho de Deus, agora eu vou servir ao Filho de Deus. Ela salva para sempre, mas tem que ser uma ação espiritual. Por que nós não conseguimos ganhar almas? Deus sabe, mas uma das razões, eu posso dizer, que é por falta de encher-se do Espírito. Tá? Amados, ainda em Atos capítulo 6, o livro de Atos é muito bom. Atos capítulo 6, a igreja está passando por uma situação ali complicada. Eles precisavam de auxiliares para os apóstolos, os primeiros diáconos, para ajudar a servir as mesas. E qual foi a qualificação que se pediu para esses diáconos? Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. E eles, os apóstolos, se ocupariam de orar e pregar, que era a função deles também. Senão eles não teriam condições de fazer tudo, fazer todas as coisas. 3 qualidades: boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Amados, para servir as mesas, para fazer um serviço administrativo. Entende? Para fazer um serviço administrativo, era só eles pegarem, separar os alimentos e distribuir aqueles alimentos entre as viúvas, porque a igreja primitiva sustentava as viúvas, era a prática deles, comum, na comunidade deles, sustentar as viúvas. Para fazer uma tarefa administrativa dentro da igreja, precisava ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, onde eu quero chegar? Não é só pastor e missionários que precisam ser cheios do Espírito Santo. Todos os crentes precisam ser cheios do Espírito Santo. Não é só o pregador, aquele que vai anunciar a palavra de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. É aquele que precisa se santificar e aquele que quer servir ao Senhor de qualquer maneira, independente da profissão que Deus te deu. Você é uma dona de casa, você precisa ser uma dona de casa cheia do Espírito Santo. Você é um professor, você é um médico, você é um advogado, você é um administrador, você trabalha com informática, independente da função que você tem. E na sua função, na sua profissão, você glorifica a Deus, que nosso trabalho é para a glória de Deus. Não só lá fora, mas na igreja, qualquer função, e na nossa vida diária, enchei-vos do Espírito, transbordai do Espírito. É para todos, é para todo crente. Independente se ele é operário, empregado, patrão, médico, enfim. Enchei-vos do Espírito, é para qualquer crente. Você creu em Cristo, você nasceu no Espírito. Agora, encha-se e encha-se mais. Até você se tornar um rio Amazonas de Espírito Santo na tua vida. E imagina o poder, imagina a obra que um cheio do Espírito pode fazer. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: enchei-vos do Espírito Santo
não é encher-se 10%, não é encher-se 50%, não é encher-se 75%, não é encher-se 99,9%. Enchei-vos do Espírito é 100%. Enchei-vos por completo do Espírito Santo. E quando você atingir o 100%, vai para 101, vai para 102 e vai se enchendo, sem parar. Que o avivamento de Deus venha sobre as nossas vidas. Eu quero, irmão Jorge, pode ficar aí, eu quero ajudar agora nesse hino aqui. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino neste momento. É o hino Vem e Visita a Tua Igreja. Amados, o que eu quero fazer é o seguinte: nós vamos fazer deste hino uma oração coletiva. É como se todos nós, nesse momento, fôssemos orar com as mesmas palavras. Não tem quando as pessoas oram a oração do Pai Nosso, e todo mundo reza junto, Pai Nosso, está nos céus, assim? É como se nós fôssemos fazer isso, tá? Mas nós vamos fazer essa oração em forma de hino. Que agora, enquanto nós estivermos cantando, você não só cante, mas você esteja orando. É uma oração cantada. Todos nós, diante do desafio que nós recebemos, pedindo a Deus que o Espírito Santo nos visite, que dos 4 ventos, dos 4 cantos venha esse vento e sopre sobre nós. E a partir daqui, nós possamos ver o Espírito Santo atuando e agindo, e maravilhas sendo feitas em nosso meio. Mas veja, não é só aqui. Você não vai se encher do Espírito Santo aqui com uma oração. É a partir daqui, na sua casa, orando, buscando, tendo comunhão com Deus, clamando a Deus por misericórdia, por força, se enchendo do Espírito mais e mais e mais e mais. Tá? Aqui é só o passo inicial, para a gente continuar, então, se enchendo do Espírito Santo. E aí, irmãos, nós vamos ver a mão de Deus agindo. Tá bom? Podem sentar, irmãos, enquanto os instrumentos tocam. Os irmãos podem orar, se colocar diante do Senhor, pedir a Deus ajuda para se encher do Espírito e ser usado por Ele, se santificando e servindo mais ao Senhor no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe e uma boa noite para todos.